Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando com os vídeos aqui do canal, nós iremos estar propondo um curso voltado à confecção de circuitos elétricos, comandos elétricos, para geradores de energia e motores a diesel. E para isso, nesse primeiro vídeo de hoje, nós iremos estudar essa grandeza física chamada de tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial e chamada no meio comum de voltagem. É a mesma coisa, tá? Mas são termos diferentes. Eu vou estar explicando para vocês o que é essa grandeza. Desde já, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e vamos para o vídeo. Bem, pessoal, então, o que é tensão, DDP e voltagem? Se referem à mesma grandeza física, sendo a tensão elétrica, mas é comumente chamado também pelos físicos de diferença de potencial elétrico. E devido ao físico que foi homenageado, né, chamado de Alexandre Volta, as pessoas acabaram usando, né, pegando a unidade de medida que é o volts e colocando voltagem, né? Então isso ficou muito comum para a gente. Qual a voltagem desse aparelho? Qual a voltagem da tomada? Então isso ficou comum para a gente dessa forma, mas não é o termo técnico, tá? Então tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, em outras palavras, né? Eu vou estar explicando para vocês aqui com essa analogia simples, que é bastante prático para a gente entender o que é tensão elétrica, que seria a hidrelétrica, né? Então, aqui no Brasil, a fonte mais comum de energia elétrica, né, de geração de energia elétrica, é por meio de barragens, né? Então, você tem um rio e no curso desse rio é feito ali uma contenção, uma barragem, e faz com que tenha essa diferença de altura entre o lago, né, que é gerado geralmente artificialmente. Aqui na Bahia temos lá o Lago de Sobradinho, a barragem Xingu, Paulo Afonso, que funciona nesse mesmo princípio. Então, a ideia é justamente ter essa diferença de altura antes da barragem para depois dela. E o que é feito? Se coloca, né, dutos forçados, onde a água ela vai ser forçada a passar aqui por dentro, e justamente por estarem passando forçado, sob uma pressão, tendo um fluxo, né, quando essas comportas, por assim dizer, elas estão abertas permitindo o fluxo, faz com que gire turbinas, né, e essas turbinas, por sua vez, vão converter essa energia cinética em energia elétrica, tá? Então, na física, no caso aqui dessa situação, se usa o termo de energia potencial gravitacional, né, o fluxo de água antes da barragem. Quanto maior for a altura no leito desse lago, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Consecutivamente, essa energia potencial gravitacional, quanto maior for ela e for aberta aqui a nossa comporta para ter fluxo, você vai ter uma maior energia cinética. A energia potencial gravitacional vai estar sendo convertida em energia cinética, energia mecânica, de movimento. O termo é o mesmo, que é justamente essa fluidez que vai fazer com que as turbinas girem e sejam convertidas em energia elétrica, né? Então, o que acontece? Se nós fôssemos fazer a analogia dessa barragem com uma pilha, a gente poderia dizer, por exemplo, que o lado da pilha, onde se tem maior quantidade de elétrons, é como se fosse aqui o lago, né, antes da barragem. Então, vai se ter uma grande concentração de elétrons na parte que tem maior, né, que tem a maior tensão, que tem a maior diferença de potencial, em relação a que tem menor, né? Então, quando nós colocamos uma chave, né, um circuito, fazemos um circuito, e temos aqui um objeto para gerar trabalho, seja um motor, uma lâmpada, uma resistência. Então, quando nós abrimos, por assim dizer, essa comporta para permitir que os elétrons fluam nesse circuito, nós vamos conseguir ter um efeito que chama de corrente elétrica, né? Que é justamente essa fluidez
dos elétrons em um circuito. Sendo que, se nós não tivermos resistência, né, não tivermos uma resistência, um objeto para gerar trabalho, um motor, uma lâmpada, isso vai ocasionar um curto-circuito, conforme nós bem sabemos, né? Então, a unidade de medida é o volt, né, aqui no caso. Então, aqui na ilustração até coloquei essa diferença, né, a variação de voltagem entre um polo e outro, é justamente o que vai definir a tensão. Então, uma pilha, às vezes, tem 1,5 volt. Né? A diferença, a DDP de um lado para o outro é essa. Mas, por exemplo, a bateria de um carro. A bateria de um carro é um conjunto de pilhas, né? Todas elas ali estão unidas, mas que dá no total 12 volts entre um lado e outro. Temos mais exemplos? Temos. A bateria de um caminhão, por exemplo, ela é 24 volts, o nível de tensão. A bateria de um avião, 28 volts, geralmente, né? Vai depender da aeronave. Então, cada bateria, cada pilha, ela pode ter uma associação e gerar um nível de tensão diferente. Mas isso para tensão contínua, né? Então, isso nós estamos falando aqui de tensão contínua. Então, o exemplo aqui citado se refere justamente a essa fonte aqui que vocês vão ver no esquema elétrico que eu vou estar apresentando nos vídeos à frente. Então, é representado dessa forma, justamente pelo fato de ter um lado com maior potencial elétrico, né, nossa tensão, e um lado menor. Então, você tem diferença, elas não são iguais. Por quê? Vocês concordam comigo que se a barragem ela fosse construída, mas o mesmo nível d'água que estivesse de um lado e estivesse do outro, você não ia conseguir ter um fluxo de água passando de um lado para outro. Aqui na nossa ilustração da pilha, seria como se nós não tivéssemos diferença de potencial, diferença de elétrons de um lado para o outro. Então, quando você fechar o circuito, simplesmente não vai acontecer nada. É o que acontece quando a pilha, por exemplo, ela está descarregada, né? Então, a energia contínua numa pilha, numa bateria, acontece isso. Se ela não for recarregável, ela vai consumir, por assim dizer, como se fosse aqui a barragem, ela vai baixar esse nível todo ao ponto de se igualar, e aí você não conseguir ter essa diferença de potencial elétrico, tá? Mas não só existe a tensão contínua, existe uma tensão também que nós conhecemos, e talvez até mais, que é a tensão alternada, que é a tensão que temos na nossa residência nas tomadas. Então, como é que essa tensão alternada funciona, né? A contínua, nós vimos essa aplicação aqui, né, com a pilha, mas a alternada, a grosso modo, aqui em nossa ilustração, é como se eu conseguisse, por exemplo, numa fração muito pouca de segundos, vamos dizer assim, esvaziar, transferir todo esse fluxo, esse nível, essa altura aqui de água, que está do lado oposto da barragem, para o lado de cá. Então, vou transferir e vai ter um fluxo de água passando aqui nos dutos forçados. E logo em seguida, quando transferiu para o lado de cá, eu conseguisse fazer o inverso agora e transferir para o lado oposto. E ficar fazendo isso, essa transferência, essa alternância. Mas como é que isso é feito, né, com a energia elétrica, né? A barragem isso seria impossível, é só para vocês verem a analogia, né, que eu fiz. Então, na corrente elétrica, né, quem vai fazer isso, nós vemos aqui no gráfico, né, a diferença. A principal diferença da energia contínua para alternada é justamente a variação da tensão ao longo do tempo. Então, se nós pensarmos em um plano cartesiano, né, onde você tem o eixo Y, a voltagem, a tensão, na verdade, e no eixo X, o tempo, vocês vão perceber que na corrente contínua, na tensão contínua, você vai manter, você vai conservar o seu nível de tensão ao longo do tempo, né? É claro, nós sabemos, por exemplo, né, em um veículo. O veículo ele tem uma bateria lá de 12 volts, né, a situação hipotética aí do nosso primeiro gráfico. Quando vai dar partida no carro, essa tensão às vezes ela cai, né? A tensão de partida do carro ela vai cair, vamos dizer que vai para 9.
mas logo depois ela mantém e se conserva nos 12 volts. Né? 12. Num carro, às vezes, como tem um sistema de regeneração com alternador, né? Tem um carregamento da bateria durante o funcionamento do motor a combustão, então vai lá para 13,8 nessa faixa, né? Para recarregar a bateria. Então, por isso que se dá o nome tensão contínua, porque ela mantém o nível de tensão ao longo do tempo. Né? Se não tiver nenhuma carga, realmente esse gráfico vai ser linear do jeito como está aqui. Mas no caso da tensão alternada, que é o que nós temos nas nossas tomadas, em nossa casa, que nós ligamos nossos equipamentos, as lâmpadas, televisores, enfim, tem essa alternância de tensão ao longo do tempo. Então é justamente o que o gráfico mostra. Você vai ter cristas na onda e você vai ter vales. Sendo que aí entra uma outra unidade, né? Uma outra medição que temos no campo da elétrica, que é o Hertz. Né? Hertz, mais uma vez, em homenagem a um físico chamado Hertz, não o sobrenome dele Hertz. Mas o que é que significa? O que é um Hertz, por exemplo? É justamente essa variação de crista a crista de uma onda, né? Onda senoidal. Então, essa variação de uma crista a outra dentro de 1 segundo, nós temos um Hertz. Então, aí vocês se perguntam, bom, então quer dizer que na minha casa é 60 Hz. Então, quer dizer que eu tenho uma variação, né? São 60 ciclos como esse dentro de 1 segundo? Exatamente. Por isso que quando nós tomamos um choque numa tomada, por exemplo, a gente sente como se fossem beliscões, né? Mais precisamente, são 60 beliscões por segundo que acontecem ali. É justamente essa variação entre a crista, uma crista e outra. Né? Então, esse ciclo, se for em 1 segundo, é 1 Hz. No caso da nossa casa, é 60. Uma curiosidade dentro desse ponto aqui é que tem equipamentos que funcionam com a frequência muito mais alta. Hoje, na aviação, por exemplo, você tem aviões que, em sua grande maioria, são 400 Hz a geração. São 115 volts a tensão e a frequência são 400 Hz, ou seja, 400 ciclos desse por segundo. Então, é muito maior do que o que nós temos. O que é que vai determinar isso? Né? Por exemplo, em um gerador, né? O que é que vai determinar esses ciclos por segundo? Nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre frequência, né? Ajuste de frequência. Ele vai aparecer até no card aí para vocês. No gerador, essa frequência está intimamente ligada à rotação do motor. Então, o motor a diesel, geralmente, ele está ali girando a 1800 RPM, né, rotações por minuto. E aí você tem no gerador, né, 4 polos. Então, você consegue obter essa frequência dentro dos 60 Hz se estiver girando ali a 1800 RPM. Mas também tem, por exemplo, já aconteceu de observar, alguns geradores que funcionam para aviões, né? Como eu falei para vocês, que são 400 Hz. Significa isso que eu vou ter que aumentar de forma proporcional a rotação do motor? Não teria como, né? Imagine você ter que aumentar a rotação do motor a diesel aí quase passando dos seus 1.000 giros, 8.000, 9.000 giros. Não tem condição. 8.800 RPM no motor a diesel já está bem no limite dele. Então, o que é que se faz? Né? O que é que a engenharia elétrica faz? O pessoal coloca mais polos no induzido do gerador e, consecutivamente, você consegue ter essa variação. Para quem não entende isso, e talvez esteja um pouquinho complicado, eu vou estar colocando outro vídeo que vai passar aqui no card, onde eu explico como é gerado a energia elétrica no gerador. E aí vai passar a entender, tá bom? Porque não é objetivo aqui agora, a gente está falando sobre a diferença justamente da tensão alternada para contínua, mas dá para entender nesse outro vídeo. Então aqui eu coloquei a situação hipotética dos 127 volts, né? E ela tendo essa oscilação. Então aqui é meu nível de tensão, aqui é o tempo e eu tenho aqui a minha frequência, então já deu para compreender. Mas talvez esteja se perguntando, ora, mas eu sempre ouço as pessoas falando corrente contínua também, corrente alternada. Bem, basicamente, se você tem uma tensão alternada, consecutivamente você vai gerar uma corrente
alternada. Se você tem uma tensão contínua, você vai gerar uma corrente contínua. Vamos voltar aqui para a ilustração da barragem, tá bom? Está mostrando aqui para vocês. Então, vamos dizer que na minha barragem, eu tenho um fluxo aqui que mantém esse lago aqui na mesma altura. Então, vamos dizer que tenha 5 metros de altura, o que é pouco, né? Às vezes uma barragem chega muito mais que isso, mas vamos dizer que seja 5. Então, ao passo que eu estou permitindo o fluxo de água descendo aqui, mas eu também tenho uma reposição que mantém esse fluxo, essa altura em 5 metros, então eu posso dizer que o meu fluxo, a minha corrente de água passando pelo duto aqui vai ser constante. Mas se eu não tiver essa reposição no rio, o que às vezes acontece, né? E aí nós vemos, por exemplo, que as hidrelétricas entram em racionamento. Tivemos um racionamento de energia no Brasil em 2001, devido até situações assim. Então, o que é que vai acontecer? O meu fluxo de água aqui, ele vai começar a cair, vai começar a baixar, até o ponto que você não vai ter mais nada. Isso para tensão contínua é fácil da gente explicar, né? É o que acontece numa pilha, que eu já até comentei. Ela vai passando elétrons do lugar que tem maior potencial para o que tem menor, até o momento que ela não tem mais nada e ela zera. E aí nós fazemos o quê? Descartamos ela. Se ela for recarregável, né? Como às vezes acontece com algumas pilhas recarregáveis, é como se nós estivéssemos repondo a água, né? Só que é como se estivéssemos fazendo essa reposição de elétrons, causando novamente essa diferença de potencial. Então, isso acontece, né? A bateria do carro, por exemplo, chumbo ácida, algumas são chumbo ácida, do nosso celular é de lítio, né? E assim por diante. Elas têm essa capacidade de você utilizar durante um período, ela vai passando elétrons de um lado para outro, e depois é como se você, entre aspas, tá, pessoal? É só para analogia nossa, devolvermos, por assim dizer, os elétrons à sua posição original. É como se nós tivéssemos a barragem, né, cheia de elétrons aqui, ele consumiu, está tudo aqui agora, e daí eu simplesmente jogo, quando eu carrego, né, a bateria, eu jogo de volta para a cabeceira, né, para a parte do lago numa hidrelétrica. Então é só para entender. Mas no caso da alternada, a tensão ela acaba sendo tem essa variação, por quê? É como se eu esvaziasse em 1 segundo, vamos supor, né? Se for 1 Hz, se eu tiver uma tensão alternada de 1 Hz, é como se eu baixasse em 1 segundo aqui esse nível d'água. Baixou. Então, minha tensão foi vamos dizer, de 5, né? Que é 5 metros aqui, a altura, a 0 em 1 segundo. A minha corrente, o fluxo que passou aqui, ele passou justamente nesse 1 segundo aí. Eu consegui passar a vazão de água, uma quantidade aqui, na comparação nossa, se fosse elétrons, em 1 segundo. E daí o que acontece? Eu encho novamente o lado de cá agora, e em 1 segundo eu devolvo para o outro lado. Então, até eu poder ter essa ciclagem, encher de um lado, aumentar DDP desse lado para mandar para cá e vice-versa, né? Ficar fazendo essa troca, eu vou ter um fluxo aqui também que vai ser alternado. É como se minha turbina ora trabalhasse, ora parasse momentaneamente ali e trabalhasse de novo. Ora trabalha, fica momentaneamente parada e trabalha de novo, né? Isso na ilustração nossa, tá bom? Porque no gerador existe um momento do campo que é como se fosse nulo na geração, né? E esse ponto nulo é justamente como se fosse o 0 volts aqui, tá vendo? Aqui é como se tivesse igualado. A DDP aqui ela não existe, ela é 0, tá igualado. Aí eu vou enchendo um lado, por assim dizer, vou carregando, né? Quando o induzido passa cortando o campo, está ali num ângulo bem acentuado, eu consigo ter o máximo de rendimento, eu consigo ter um máximo de tensão que aquele meu equipamento, aquele meu gerador, ele consegue promover. Aí depois vai saindo do ângulo, né? O induzido vai cortando o campo, saindo do ângulo ali de máximo aproveitamento, e aí vai decaindo, aí ele vai chegar em um 0 aqui, e depois ele volta novamente a produzir. Então justamente esse ciclo, essa alternância da tensão alternada, é que vai produzir consecutivamente
a minha capacidade de ter uma corrente alternada. Então, quando a tensão está em 127, eu posso ter corrente. Mas se ela estiver em zero, eu não vou ter corrente. Então, é sempre bom fazermos essa associação e não está errado, né? Quem fala, não, é porque aqui eu tenho uma corrente alternada. Beleza, se você colocar um ventilador em uma tomada de 127, realmente, a corrente que vai estar passando no fio que vai estar ligado no ventilador, ela é uma corrente alternada, ela não é contínua. Mas também você pode falar que é uma tensão alternada, até porque é a tensão que vai produzir, que vai gerar como consequência uma corrente alternada ou contínua, né? Então uma coisa está ligada, atrelada à outra, só para ficar bem amarradinho isso, tá bom? Mas beleza, pessoal, aqui vocês conseguiram ver o símbolo, tá? Isso aqui não tem nada a ver, esse símbolo aqui não se refere à tensão alternada, mas sim esse, tá bom? Então no esquema elétrico, se vocês observarem esse símbolo aqui, significa que a fonte de geração é alternada, tá bom? Pode ser um gerador de energia diesel, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma tomada que esteja no circuito, não importa, tá bom? Então esse tiozinho com esse símbolo aqui é o nosso símbolo de tensão alternada. E o da contínua, só lembrando, é esse aqui, tá bom? Como eu expliquei para vocês, então, que nós conseguimos ver os conceitos bem essenciais. Tensão, conseguimos entender que tensão, voltagem, DDP é a mesma coisa, tá bom? Conseguimos observar a diferença no gráfico aqui de tensão alternada e contínua, consecutivamente corrente alternada e contínua, e entendemos o conceito também de corrente, que nada mais é do que quando eu tenho uma diferença de potencial, né? Tenho uma grande quantidade de elétrons de um lado e faço a ligação para o lado que tem menos por um circuito, eu vou ter esse fluxo, e esse fluxo é chamado de corrente elétrica. Então, nós também entendemos isso, tá bom? Eu vou estar fazendo uma parte 2 desse vídeo, que ele é bem simples também. Eu vou estar mostrando para vocês as vantagens que houve na história por ter o desenvolvimento da tensão alternada em relação à contínua. Porque a minha casa não é tensão contínua, e sim alternada. É um ponto interessante. Então, assista a parte 2 desse vídeo também.